5, a partir do versículo 21. Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher e lhe der carta de divórcio, eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe, a torna-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém? Podem assentar. Amados irmãos, Jesus estava expondo as Escrituras, e é interessante que os seus compatriotas judeus, os mestres, os doutores da lei, eles conheciam bem o Velho Testamento, mas com o passar dos anos, você sabe que uma boa doutrina, com os anos vai passando, se a gente não toma muito cuidado, começa a cair no esquecimento. Os judeus tinham o costume de, além de usar a Torá, eles usavam os escritos deles também. Qual o problema disso? O problema, irmãos, é que para nós cristãos só existe um livro, um único livro, que é este aqui. Amém. Nenhum outro livro pode substituir esse livro. Jesus falou: examinei as Escrituras, pois cuidai ter nela salvação e vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você tem o livro dos Vedas, que é o livro dos hindus, o livro indiano. A Igreja Católica tem a Bíblia, que tem 7 livros apócrifos, mas também tem escritos antigos. E qual a diferença? É que algumas igrejas trabalham mais com, como eu posso dizer para os irmãos, com coisas antigas, do que com a Bíblia Sagrada. Os fariseus, certa feita, ia tentar Jesus com as tradições dos antigos. Os irmãos conhecem o Nordeste, tem muita tradição, tem tradição boa como tem tradição ruim. Mas nós não vivemos de tradições, nós vivemos da palavra. Eu sempre costumo dizer que toda a tradição que está pautado na palavra é bem-vinda. Qualquer novidade que venha, que não venha atrapalhar o Evangelho, é bem-vindo, porque está de acordo com a palavra. O nosso guia, o que nos mantém vivos e o que vai nos condenar, é a palavra, é Deus. Não
podemos substituir Deus por nada. Não é o que o fulano acha, não é o que a igreja acha. Irmão, eu sempre falo isso: nenhuma igreja na terra é dona da verdade. Nenhuma igreja é a verdade. Nenhuma igreja é o caminho. Jesus não disse isso, ele disse: eu, primeira pessoa do singular, sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que a igreja era. A igreja é um instrumento de Deus, porque ela saiu da mente de Deus. Ela tem a sua importância, mas não é dona da verdade, porque nenhuma norma de homem, mesmo sendo tirado da palavra de Deus, é 100%, porque isso cabe interpretações. Os judeus tinham a Torá, mas eles interpretavam ela ao seu bel prazer. Não matarás. Eu vi um debate esses dias na Rede Hit, e não, nenhuma forma de matar é pecado. Quando a Bíblia fala no livro de Êxodo, não matarás, é matar sem causa, é matar por matar, porque a lei e a ordem precisam ser mantidos. O que Jesus quis dizer, o não matarás, porque os judeus levavam a sério. Para ele tudo era pecado. Tem igrejas, irmão, que vê pecado em tudo. Tem igrejas que ensinam que tudo é o diabo. E o homem, onde é que entra? E a carne, onde é que entra? A Bíblia diz que nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. O diabo, ele está ali, ó, parado, só de olho em você, só te observando, como ele foi observar Jó, porque Deus perguntou: o que fazes aqui? Observe que quem chama o diálogo é Deus. Satanás estava no meio, porque ele ainda tem permissão de Deus para nos acusar. Tinha uma reunião dos anjos, e quem está no meio? Ele. O que fazes aqui? Observe que quem chama o diálogo é Deus. Estou a andar e percorrer a terra. Essa é a função dele. É como um encarregado dentro de uma empresa. Ele tem que observar os funcionários, a forma que os funcionários trabalham, quem trabalha bem e quem trabalha mal. O funcionário que trabalha mal é sancionado, é chamado a atenção. Se ele não se arrumar, é mandado embora. O diabo fica ao derredor, bramando como um leão, tramando. E tem horas que o diabo para. Já viu um general de exército, quando ele está perdendo a guerra, ele para e vai se reestruturar. Não pense que o diabo, saiu, estou bem agora. Não, ele parou. Lembra do que Jesus falou? Que quando é expulso o demônio e a pessoa não vigia e a casa não é limpa, a Bíblia diz que ele volta com mais 7, e a situação primeira torna-se pior 7 vezes. Sabe o que é isso, irmão? É gente que é limpo pela palavra, mas não vigia. É gente que ouve aqui e sai aqui. É gente que não mastiga a palavra. Ezequiel, põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. Eu, o Espírito Santo, vou colocar palavras na sua boca. Alguns momentos a palavra na boca de Ezequiel no capítulo 4, fala que ela se tornou 3, no capítulo 3 se tornou amarga. E às vezes a palavra de Deus, ela tem que ser amarga para mim e tem que ser amarga para você, porque é no amargo que a gente faz a distinção. É no amargo que a gente olha o quanto vale as coisas de Deus. Não é só no doce não, a vida de crente, irmão, não é só doce não, irmãos. Vamos sair dessa falsa teologia, esse falso evangelho que Jesus é só vitória, é só bênção. Aonde está escrito na Bíblia, irmão? Jesus sofreu, foi perseguido, morreu. Você acha que você não vai sofrer e não vai ser perseguido? Bem-aventurados os que vos perseguem em meu nome, que vocês serão consolados.
Sai desse evangelho, irmão, que tudo é bênção, tudo é vitória. Servir a Deus é só vitória, irmão. Onde está escrito isso? Eu sempre prego isso, irmão. Servir a Deus por servir, Deus não quer esse tipo de cristão dentro da igreja. Ele não quer crente religioso. Verdade. Ele quer crente compromissado com a sua palavra. Ele quer pessoas que estão dispostas a morrer, a perder a sua vida em amor da sua palavra. Quando você aceitou Jesus como seu fiel salvador, você travou uma briga com o diabo, você travou uma briga com o inferno, você se alistou. E o soldado que se alista, ele sabe que se ele for para a guerra, ele pode não voltar. Mas se ele se alistou, se ele foi fiel, se ele não voltar em vida, em física, naquele grande dia, ele vai ser ressuscitado. Naquele grande dia, ele vai comparecer no tribunal do Senhor. Fala: eis, bom soldado, eis aqui o teu galardão. Aleluia. É isso que Jesus vai fazer, irmão. Esse é o evangelho que eu ofereço às pessoas. Esse é o Jesus que eu lhe ofereço, que não vai lhe dar casa, que não vai lhe dar emprego, que isso não é papel da igreja. A irmã falou ontem, lá em Brasília, uma briga. Por que saiu? Porque Deus permitiu. Porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, seja para mais ou para menos. Se Deus diz que vai sair, sai. Sai. Salmo 37, versículo 16: feliz é a nação cuja Deus é Senhor e elege um povo por herança. Nação que não tem Deus é nação fadada ao fracasso. Israel tombou, Israel caiu, porque não deu ouvido a Deus. Muitos crentes estão derrubados, muitos crentes não têm paz de espírito. Vem na igreja, mas a vida continua a mesma. Está na igreja há 40 anos, mas não mudou, porque nunca teve um encontro pessoal com Deus, porque nunca morreu para o mundo. O evangelho não surtiu efeito na vida dessa pessoa. É um quê? Um religioso. Religiosidade, irmão, ela no sentido figurado, ela é boa num lado e ruim no outro. Se você for muito religioso, você acaba se tornando uma pessoa muito crítica. Você começa a ver defeito onde não tem. Você começa a julgar o teu irmão por nada. Você se acha superior a todos. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça, vírgula, e no conhecimento. Olha, tem um artigo aí, ó, no. Não é graça ou conhecimento, é graça, é o espiritual. Conhecimento é na letra. Os dois são necessários, os dois têm que estar equilibrados. Não é só orar, jejuar, não é só ir para o monte, não. Tem que conhecer a palavra, tem que comer a palavra, viver a palavra e morrer pela palavra. Tem crente que nunca leu a Bíblia, irmão. Eu fiz uma pergunta numa igreja outro dia, mais de 200 irmãos. Quem de vocês aqui já leu a Bíblia inteira? Ninguém levantou a mão, irmão. Lê livro, mais de 200 livros ele lê, mas a Bíblia inteira, 90% dos crentes nunca leram. A Bíblia, ela virou um desodorante. Você sabe onde é que passa o desodorante, né, irmão? Pega a Bíblia e faz isso aqui, ó. Tem uns que usam até uma bolsinha que é para não molhar. Não molhar. Mas chega em casa, fica lá, empoeirada. Ou então, usa de misticismo. Eu vou pôr lá no Salmo 91. O outro eu vou pôr no Salmo 21. Irmão, esse livro aqui nunca vai sentir efeito na tua vida enquanto você não morrer para Cristo. É verdade. Ele não tem efeito nenhum se você não viver a verdade.
se não houver uma entrega pessoal para Deus. Jesus morreu por você. Jesus não perguntou se você queria que Ele morresse ou não. Jesus não perguntou o estado pecaminoso que nós estávamos. Jesus não olhou para isso. Ele não quis olhar para isso. Nós éramos filhos adotivos. Lembra? O estado tem adoção. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 4. Nós estávamos lá num local, as famílias vinham, olhavam para nós, mas ninguém queria levar. Você sabe que para adotar uma criança tem trâmites, a família tem que ter posses. Você vai ver a criança que você quer, assistente social vai na sua casa, vai olhar para ver se você realmente, o ambiente lá é propício para que você possa criar a criança. Uma vez que você gostou, você entra com papel. Esses papéis vai para julgamento. Uma vez que é julgado, o juiz bateu o martelo, você é adotado. E uma vez que você é adotado, você passa a pertencer a uma família. Jesus foi lá olhar para nós no pecado, viu que ninguém queria nada, viu que ninguém queria nos adotar, viu que o único ser que queria nos adotar era o diabo. Ele falou: não, quem vai adotar vocês sou eu. Eu vou bater o martelo, eu vou ser o juiz. O meu filho aprovou, está aprovado. Se o meu filho chamou, está chamado. Se o meu filho te edificou, está edificado. A Bíblia diz no livro de Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em... Porém o texto não termina, mas que não anda segundo a... Para ser justificado, um juiz só bate o martelo quando você não deve mais nada. Nós não devemos nada para o pecado, não devemos nada para o diabo, nós devemos para Cristo. Aleluia! Ele nos justifica. O diabo não, ele te mata. Ele rodeou Jó, ficou ali só na espreita, observando a vida de Jó. Jesus puxa, vou falar aqui uma sardinha do lado dele. Se você analisar o texto: viste minha serva, mulher íntegra. Olha, primeiro testemunho que Deus dá: íntegra, integridade, ser honesto. Sejai o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Desvia do mal. As companhias, amigos, cuidado com quem entra na sua casa, cuidado com quem você vai falar da sua vida. Nem tudo que parece ser é. Desvia do mal, homem íntegro. O diabo ali ouviu, amém, legal, tá? Até aí o senhor tem razão, 1-0 para o senhor. Ah, vamos lá. Porventura tu não tens cercado Jó dos 4 cantos? A tua mão não está sobre ele? Assim é fácil. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Quando a gente está bem, o diabo quer dizer assim: ó, quando vocês estão bem, é porque Deus está aqui, ó, só te protegendo. É que vocês têm posses, estão sossegados. O diabo fala assim: aí é fácil, Senhor. Aí eu conheço o Senhor, tu é Deus, tu é o Todo-Poderoso, e contra ti ninguém pode, porque contra o teu Deus ninguém pode. Operando Deus, quem é que pode impedir o que Deus quer fazer na minha e na sua vida? A morte, o diabo, o pecado, o inferno, nada pode tirar você da mão de Deus. Nada. Nada. Aí vem: permita-me que eu vá e tire tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema na tua cara. Interessante, irmão, que o diabo ele pede permissão, viu? Tanto para o crente e para o não crente. Apesar dele ser o Deus desse século, apesar dele ter poder, não se esqueça que quando a Bíblia diz que Jesus morreu,
Eis, Pai, está consumado. A Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra e foi tirar o quê? Chave no hebraico é poder. Poder. O poder que o diabo tinha. Naquele momento, Deus diminui o poder dele. Aleluia. Naquele momento. Agora é comigo. Agora é eu. Todo o poder me foi dado, tanto no céu quanto na terra. Pai, agora é eu. Agora eu estou na área. Agora eu vou mandar. Agora eu vou abençoar. Agora eu vou julgar. Agora eu vou pôr ferida e vou tirar a ferida. Agora eu vou chamar meus filhos. Você tem poder, mas sobre mim você não tem poder nenhum. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Não toca. Agora, se Deus permitir, Ele toca. Cuidado, irmão. Nem toda prova é de Deus. Muito crente que gosta de ficar choramingando, dizendo que está aprovado e que Deus provou ele. Pegou a prova com a mão, não obedeceu o pai, não obedeceu a mãe, não obedeceu a palavra, não obedeceu o líder da igreja, não deu ouvido para Deus, abraçou a prova com a mão. Ah, eu estou provado, irmão, na minha vida nada dá certo. Analisa a tua vida, vê se a tua vida está no altar, ou você é aquele crente, como Isaías disse, este povo me honra com os lábios, mas do coração tão longe. Está cheio de crente assim que honra, fala de Deus bonito, vai fazer visita, prega, canta, mas não tem uma vida pautada na palavra. Vive uma vidinha superficial, hipocrisia pura, vida de mentira. Primeira oportunidade que tem, pisa no irmão. Primeira oportunidade que tem, derruba o irmão. Não ajuda ninguém, não colabora em nada. Falei com um rapaz aqui outro dia, não, mas eu trabalho, comecei a trabalhar agora. Eu pago luz, eu pago água, eu pago telefone. Eu falei, o que Deus tem a ver com isso? E daí? E o que Deus tem a ver com isso? Ah, irmão, eu ganho pouco. E daí? E o que Deus tem a ver com isso que você ganha pouco? Essa é uma desculpa esfarrapada, irmão, que os crentes, inclusive eu, a começar de mim, às vezes eu uso. O que Deus tem a ver com a sua vida? Se você ganha pouco ou se você ganha, você acha que Ele está preocupado com isso? O que Ele disse? Se fores fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Se você não é fiel em 10, você quer ganhar 20, como? Ah, não dá, eu pego R$1.000. Mas eu garanto que o celular de 2.000 você compra. Aquela tela Smart de 3 contos, você vai fazer dívida de 10, de 300. Aí não aperta. Tá que nem eu, meu irmão. Vai começar por mim. Eu não sou hipócrita não, irmãos. Minha esposa está aqui, ó. Esse dia eu estava conversando com Deus, chorando dentro do meu salão. Eu e Deus ali, eu sentei para conversar com Ele. Sentei e coloquei as cartas na mesa. Eu falei, Senhor, eu estou errando aqui, eu estou sendo hipócrita, eu estou sendo mentiroso, eu não tenho sido, eu gostaria de ser mais fiel, mas tem alguma coisa dentro de mim que ainda não me deixa ainda. Arranca isso de mim. É esse que Deus quer. E não só falar, sabe, né? Esse é fazer. Para que esse negócio, eu ganho 1.000, não consigo dar dízimo. 10% é do Senhor, porque se você ganha 1.000, foi Deus que abriu a porta para você. Se você está trabalhando, foi porque Deus te deu saúde. Se você está aposentado, foi porque Deus te deu aposentadoria. Aí vem com desculpa para Deus, irmão, ninguém engana Deus, filho. Triste do homem que pensa que engana Deus. Não tente enganar Deus, porque você está enganando a você mesmo. A Deus, ninguém engana. Que hora que é? Passa muito da hora. Não passa muito da hora. E ele diz assim. Você vê, né, irmão? Eu leio um texto. Interessante como Deus age, né? A gente pensa que vai explicar o texto inteiro, mas quando Deus quer falar. E ele diz assim para a gente. Eu vou me ater aqui, irmão, ao versículo, uma coisa que eu achei. Eu estou lendo um livro do Champlin.
e eu achei uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Eu achei interessante o comentário do Champlin, num livro que eu estou lendo. Ele está falando de perca. Os antigos, existiam tribos que levavam esse texto aqui no literal. No literal. Literal, irmão, é fazer isso aqui, ó. É pegar a faca e arrancar fora. Jesus está usando uma hipérbole aqui. Está dizendo o seguinte, que na nossa vida nós temos que ter percas. Porque porque um olho esquerdo, o olho direito, de acordo com a medicina, é o olho mais importante para a maioria das pessoas. Para algumas é o olho esquerdo. Interessante isso. Mas perder um olho, quem é que quer perder um olho? Mas só que Jesus está usando uma ilustração, diz assim: melhor é você perder o olho esquerdo, o direito, do que o seu corpo todo ser mandado para o inferno. Ele quis dizer perca, porque o olho é uma das coisas que nós temos de suma importância, mas que chama o pecado. Chama o pecado, porque você olha, você deseja. Se você olha e você deseja, você comete adultério, você peca, o olho cobiça. Eva, quando estava lá no Éden, ela olhou para o fruto proibido. Quando você vai numa loja, não está lá as vitrines, você quando olha uma coisa boa, não fica, nossa, daqui a pouco vê o desejo de compra. Jesus estava falando desse tipo, nós temos que perder para ganhar. Perder para ganhar. Ele quis dizer, você pode até perder o olho, mas se você se arrepender, se você vir na minha palavra, eu vou te dar a vida eterna, eu vou te dar a salvação, você vai ter um gozo grande comigo. Perder um braço, melhor do que você ir para o inferno, com o corpo todo sadio. Ele fala também da mão direita, lembra? Se a tua mão direita te escandalizar, arranque-a. Ele quis dizer perca também. É melhor você perder para ganhar com Cristo. Você vai perder muita coisa aí fora, porque o mundo te oferece muita coisa. O mundo quer te arrastar. As religiões te oferecem de tudo. É o caminho largo, mas eu te ofereço o caminho estreito, que é Jesus. Não importa da forma, Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Pode vir um aleijado, sem pé, o sem braço, o cego, pode vir todos, que eu vos aliviarei. Ele está falando de perca. Posso perder o material, posso perder o material, mas eu não posso perder a presença de Deus. Eu não posso deixar que o Espírito Santo se retire de mim, porque sem Deus você morre, porque Deus é vida. Sem Deus você morre. Jesus falou isso: sem mim vocês não poderão fazer nada. Os judeus aqui, eles eram superficiais, irmãos. Eles, visto que foi dito aos antigos, duas situações. Os antigos pode ter sido, foi dito aos profetas, a Israel, a outras pessoas também. Então Jesus sabia com quem ele estava lidando e com quem ele estava conversando. Por isso que ele foi para a cruz, porque as pessoas não entenderam. Jesus explicava o livro da Bíblia como ele tinha que ser. Os judeus não, eles explicavam da forma que eles achavam. Tem crente que prega aquilo que ele quer pregar, não aquilo que Deus quer falar para a igreja. A maioria dos pregadores de hoje agrada mais o homem do que a Deus. Eles estão preocupados com popularidade. Ah, mas se não me convidar, se eu pregar isso, o pessoal não me convida para pregar, irmãos.
Aí sai pregando um monte de besterol por aí. E a verdade vai sendo sufocada. E a verdade deixa de ser dita. Jesus falou: pregue a verdade, mesmo que isso te custe um dano. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar, porque a cobrança é grande, irmão, em cima dos homens, dos atalaias de Deus. A nossa responsabilidade é muito grande. Deus nos incumbiu essa responsabilidade. Nós temos que levá-la até o fim, mesmo pagando com a vida. Porque aí você vai poder dizer o que Paulo disse: combati o bom combate, guardei a espada, mas para mim está reservado a salvação. Amém? Foi que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade.